Hoje em dia, é extrema importância saber gerir as informações de forma correta. Isso porque o nível de competitividade entre as organizações está cada vez maior. Podemos dizer que uma empresa que utiliza-se sistema de gestão de informação como forma de gestão consegue economizar tempo e aderem a decisões certeiras e concretas. Existem diversos sistemas de apoio à tomada de decisões. Porém, hoje vamos falar de dois, que são eles: o SIG, Sistema de Informação Gerencial, e o SAD, Sistema de Apoio a Decisões. Vamos começar pelo SIG. Bom, o SIG tem a função de fornecer aos administradores e pessoas responsáveis pelas tomadas de decisões informações para ajudá-los a atingirem a meta da empresa. Já o SAD, ele serve para dar suporte à tomada de decisões específicas de um problema, ou seja, nós podemos dizer que o SIG ele é focado na eficiência operacional, que trabalha com o monitoramento e com o controle dos indicadores, por exemplo. Já o SAD é focado na eficiência e na tomada de decisões, quando, por exemplo, o gestor ele precisa fazer uma projeção do futuro para ver qual vai ser a decisão que ele vai tomar. Entrando nos detalhes, nós podemos ver que o SIG é utilizado normalmente para problemas mais estruturados. Em geral, possui ênfase nas informações, ou seja, ele é considerado o sistema de apoio que utiliza relatórios produzidos periodicamente. Portanto, podemos dizer que o SIG ele visa gerar as informações certas para as pessoas certas, a fim de garantir a análise correta e, como consequência, tomar as decisões corretas. O SIG ele trabalha com 3 tipos de relatórios. Um deles é o relatório programado, que pode ser diário, semanal, quinzenal ou mensal. A sua função é enviar para o gestor o relatório necessário com a programação que ele precisa. Pode ser relatórios de indicadores, que são relatórios, por exemplo, KPIs prioritário, onde o gestor precisa daquelas informações, sempre do dia anterior. Por exemplo, eu preciso saber até o momento quanto estão as minhas vendas. Então, são relatórios de indicadores prioritários, que o gestor precisa estar acompanhando diariamente. E temos também o relatório de solicitações, que são aqueles relatórios que os gestores solicitam e, através de base de dados que o SIG possui, esses relatórios são desenvolvidos e entregues aos gestores para análises. Bom, agora falando sobre o SAD, ele é um sistema mais interativo. Ele possui controle sobre o usuário, que oferece dados e modelos para soluções de problemas semi-estruturados e não estruturados. Então, ele visa aprimorar a qualidade da tomada de gestão. Ele fornece respostas interativas para as questões não rotineiras e ajudar os gestores a analisar as melhores alternativas. Para que possamos entender um pouco melhor sobre a diferença de um e de outro, nós trouxemos alguns exemplos práticos que são vividos no dia a dia. Quando nós falamos do SIG, geralmente os gestores procuram essa forma de gestão para responder às seguintes questões. Por exemplo, qual foi o nosso número de venda nos últimos 3 meses? Quais foram os produtos mais vendidos? Quais são os produtos mais rentáveis? Ou seja, são informações que o SIG consegue gerar com base em dados que ele já tem no sistema. Então, podem ser dados que já aconteceram ou coisas que estão acontecendo. Agora, quando entramos no SAD, nós geralmente utilizamos ele para responder as seguintes questões. E se nós aumentássemos os nossos preços dos nossos produtos em 15%?
em quanto aumentaria o lucro. Quanto custaria a mais fabricar os nossos produtos se o custo relativo ao salário dos funcionários subisse 20%? Ou seja, são progressões, são tomadas de decisões. Então, aqui nós vemos claramente que, por exemplo, na primeira questão, o gestor ele quer saber, se ele tomar essa decisão agora, qual será o futuro da empresa? Será que o nosso lucro vai aumentar? Ou será que o nosso lucro vai diminuir? Como que vai funcionar? São tomadas de decisões. Essa é a principal diferença entre um e o outro. O SIG, ele é utilizado para ver como que foi, como que tá o nosso processo. E o SAD para fazer projeções futuras, para ver o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer se eu tomar essa decisão. Qual é o meu caminho? Para onde eu vou? Então, essa é a diferença entre os dois. Pensando nisso, foi possível desenvolver benefícios para as empresas, que são eles a redução dos custos operacionais. São aquelas despesas que mantêm o negócio em funcionamento. Temos também melhoria de processos de informação, que conduz à base de dados propriamente ditas com mais agilidade e eficiência. Temos melhoria no processos realizados e oferecidos, melhorias na produtividade, onde é possível acompanhar cada etapa do produto sem perder a eficiência ou o serviço. Temos a melhoria da tomada de decisões, onde é possível participar de um processo cognitivo que resulta em uma opção entre várias alternativas. Melhoria na estrutura organizacional, que age de forma organizada, coordenada e dividida. Temos a melhoria da adaptação da companhia para enfrentar os acontecimentos. São aquelas melhorias contínuas que ocorrem durante os processos. Temos otimização de serviço, melhoria na interação com os fornecedores e o aumento de nível de motivação para as pessoas envolvidas. Isto serve para que toda organização possa realizar práticas e atividades com uma motivação maior, desempenhando e colocando toda a capacidade que ela pode exercer no processo. Bom, irei falar sobre um pouco das desvantagens do SIG. Desvantagens em si não existem, porém erros de atualização de dados podem acarretar em relatórios equivocados e acabar em planejamentos sem confirmação nos números apresentados. Por isso, um esforço manual é imprescindível para a atualização e interpretação correta das informações que o sistema precisa para começar a trabalhar. Já as desvantagens do SAD são problemas de ação, orientação para a escolha, suposição da relevância da resposta do sistema, transferência do poder ao sistema que não intencional e é mais difícil atribuir a responsabilidades. Para finalizar nossa apresentação, resolvemos desenvolver um resumo final, a fim de acabar com todas as dúvidas que ainda possam existir até aqui. Durante a apresentação do tema proposto, vimos que o Sistema Integrado de Gestão, mais conhecido como SIG, é uma forma de gerir as informações da organização e está voltada para o nível estratégico da empresa, ou seja, tratam-se de relatórios de acompanhamento capazes de suprir as necessidades dos gestores. Esses relatórios têm a finalidade de mostrar ao gestor, por exemplo, cada etapa de cada setor da organização. Portanto, o SIG é muito eficaz para garantir a eficiência e agilidade em todas as informações que lhe são solicitadas. Já o Sistema de Apoio à Decisão, mais conhecido como SAD, está voltado para o nível tático da empresa, ou seja, ele visa suprir os níveis elevados da organização quando precisam tomar decisões de seus processos. Ele é muito utilizado quando surgem problemas e os envolvidos no processo precisam garantir a decisão correta para que não surjam perdas nem prejuízos para a sua empresa.